damos glória. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por teu grande amor, ó Deus, teu grande amor, ó Deus. E seremos a geração que grita e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Quem aqui faz parte dessa geração? O teu amor nos faz dançar, a celebrar com coração e com danças. Daremos graças. Mais uma vez, o teu amor. O teu amor nos faz dançar, a celebrar com coração e com danças. Daremos graças. A tua glória nos faz cantar, a levantar com Deus e com grito. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por teu grande amor, ó Deus, por teu grande amor, ó Deus. E seremos a geração que grita e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por teu grande amor, ó Deus, por teu grande amor, ó Deus. E seremos a geração que grita e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por teu grande amor, ó Deus, por teu grande amor, ó Deus. E seremos a geração que grita e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Quem não se pode calar, não podemos nos transbordar. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos transbordar. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por teu grande amor, ó Deus, por teu grande amor, ó Deus. E seremos a geração que grita a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por teu grande amor, ó Deus, por teu grande amor, ó Deus. E seremos
nada é impossível para o nosso Deus. Nosso Deus, não há nada impossível. Para o nosso Deus, não há nada impossível. Para o nosso Deus, eu espero nas suas promessas e sua fidelidade. Não há nada impossível. Para o nosso Deus, Não há nada. não há nada impossível. Para o nosso Deus, não há nada impossível. Para o nosso Deus, eu espero nas suas promessas e sua fidelidade. Sua glória indescritível é. Não há nada que não possa fazer ou exaltar e louvar seu santo nome. Seu poder incomparável é. Sua glória indescritível é. Não há nada que não possa fazer ou exaltar e louvar seu santo nome. Impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu espero em promessas e sua fidelidade. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para nosso Deus. Eu espero as suas promessas e sua fidelidade. Seu poder incomparável é. Sua glória indescritível é. Não há nada que não possa fazer ou exaltar e louvar seu santo nome. Seu poder incomparável. Sua glória indescritível é. Não há nada que não possa fazer ou exaltar e louvar seu santo nome. Seu poder incomparável é. Sua glória indescritível é. Não há nada que não possa fazer ou exaltar e louvar seu santo nome. Seu poder incomparável, sua glória indescritível é. Não há nada que não possa fazer ou exaltar e louvar seu santo nome. Nosso Deus é um Deus de milagres. Meu Deus é um Deus de milagres. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus é um Deus de milagres. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus é um Deus de milagres. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus é um Deus de milagres. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres. Tudo é possível. Creio em milagres. Tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres. Tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres. Tudo é possível. Creio em milagres. Tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres,
sorte que a fé é pelo ouvir. Ora, nós ouvimos muitas coisas. Se nós acendermos a televisão, se ligarmos o rádio, se ouvirmos pessoas no café, se estivermos a ouvir pessoas a falar, nós estamos a ouvir. E diz que de sorte a fé é pelo ouvir. Mas se fosse só pelo ouvir, eu ouvia qualquer coisa e tinha fé. Mas Deus é explícito naquilo que nós devemos de ouvir para termos fé. E o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de ouvir a palavra de Deus para eu ter fé. Fé não é algo que quando uma pessoa nasce, já vem com ela. Quando nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. E é isto. Eu tenho muita fé. Diz a Bíblia que aquele que tem fé transporta os montes de um lado para o outro. Diz a estes montes, saiam daqui. E eles saiam. O que é fé? Fé é crer. Fé é acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. De facto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A pastora estava a falar do testemunho de alguém que ela leu ou ouviu, não sei, que Deus a chamou, vai para a minha casa. Na verdade, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se nós não buscarmos a Deus, não vamos ter o galardão de Deus. Eu posso buscar a Deus em qualquer lado. Mas porquê é que será que a Bíblia diz para nós o louvarmos e o adorarmos na congregação dos santos, dos justos? Porquê é que será que nós dizemos que o domingo é o dia do Senhor? Se nós não agradarmos a Deus, se nós não crermos nele, abra lá Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. De facto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Já encontraram? Quem já encontrou, diga aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos observar com muita atenção a primeira parte de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se Deus requer que eu tenha fé,
quando é impossível eu ter fé? Então tenho o direito de questionar a justiça dele. Mas se ele coloca nas minhas mãos os meios pelos quais a fé pode ser produzida, então a responsabilidade de ter fé é minha. É como que um cozinheiro, o dono do restaurante chegava lá e dizia: olha, hoje o prato é frango. E o cozinheiro dizia assim: então onde é que está o frango? E o dono do restaurante dizia para ele: desenrasca-te. O problema é teu, só quer é frango na mesa. Então, mas você é que tem que trazer o frango. O cozinheiro ia fazer frango? Não. Ele não tinha o frango. Mas se o dono do restaurante lhe colocar lá o frango, ele faz o frango. Se Deus não nos colocasse os meios para nós podermos produzir fé na nossa vida, Ele não era um Deus justo. Mas se Ele colocou nas nossas mãos os meios para nós produzirmos fé, a responsabilidade de ter fé é minha. E nós vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, Deus colocou a palavra de Deus para nós ouvirmos. Deus nos disse que sem fé é impossível agradar-lhe. Mas Ele também nos disse como obter fé. Logo a responsabilidade passa para nós. Se não temos fé, Deus não é o culpado. Se não alcançamos as coisas, Deus não é o culpado. Culpar a Deus pela nossa falta de fé nada mais é do que pura ignorância. Se falta-nos a fé, nós é que somos os responsáveis. Porque Deus disse: é impossível agradar a Deus sem fé. Mas Ele nos diz como vem a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isto é válido no que diz respeito à fé para a salvação. Por exemplo, a fé para a salvação também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ser salvos se não ouvirmos a palavra de Deus. Foi Paulo que disse lá em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ora, somos salvos pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, como obtemos fé para sermos salvos? O capítulo 10 de Romanos nos diz como. Vamos lá para Romanos 10, verso 8. Porém que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos.
então precisamos de ouvir a pregação da palavra de Deus. Então precisamos de ouvir a pregação da palavra de Deus para sermos salvos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toma atenção ao verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Perdão. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha esta frase. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ninguém pode crer em Deus se não ouvir falar dele. Se não ouvir falar da sua palavra. E depois acaba com uma pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Se tu creres em Deus, se Jesus é o Senhor da tua vida, Ele também te chamou para tu pregares. Há aqueles que estão cativos, há aqueles que estão presos, há aqueles que estão perdidos. Fé é acreditar que aquilo que nós falamos vai acontecer. Repara, se tu vais pregar de Jesus a uma pessoa, mas dentro de ti tu já dizes assim, ela não vai ouvir. Já se estragaste tudo. Perdeste tempo. Fé é crer, fé é acreditar que aquilo que tu falas vai acontecer. Fé é acreditar quando tu pregas a palavra de Deus, a palavra de Deus vai entrar naquele coração e vai quebrar os grilhões. E aquela pessoa vai ter fé para receber Jesus Cristo. Sabes, quando eu digo sempre, não pregues da igreja, prega a palavra. Porque é a palavra que vai partir os grilhões dentro do coração, vai quebrar o coração de pedra e o vai colocar num coração de carne que crê. Os homens são salvos por ouvir a palavra de Deus. Porque é aquilo que as Escrituras dizem. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é pelas obras somos salvos, é pela fé. Logo precisamos de pregar a palavra para que a fé entre no coração e as pessoas possam ser salvas. Vou dizer algo, se calhar poderá chocar alguém. Muitas pessoas não são salvas porque aqueles que pregam a palavra não pregam a palavra. Pregam aquilo que não é a palavra. Nós devíamos de pregar mais a palavra, pregar mais a Bíblia, como ela é. Você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra de Deus. Nós até podemos dizer a uma pessoa, eu fui curado. Jesus me curou.
é um bom testemunho. Mas nós precisamos deixar lá algo da palavra de Deus. Precisamos deixar algo, dizer que Jesus te ama. Jesus quer te curar também a ti. Ele veio, Ele enviou a sua palavra para te curar, para te sarar, para te transformar, para te abençoar. É da vontade de Deus, todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós temos que deixar versículos, partes da Escritura naquele coração. Sabe, a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que vão herdar a salvação, que os anjos magníficos em poder trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Nós podemos ver isso no livro de Atos, na salvação de Cornélio. Um homem justo, temente a Deus, mas não era salvo. E o anjo lhe apareceu, mas não lhe pregou a salvação. O anjo disse: vai chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, manda-o chamar. E ouve as palavras que ele tem para te dizer. São palavras inefáveis. São palavras poderosas. Os anjos não podem pregar o Evangelho. Cornélio não era salvo até que ouviu Pedro pregar. Podemos ler o capítulo 10 e 11 de Atos, pode ler lá em casa. Um anjo apareceu a Cornélio. Vamos lá ler só Atos 10, 3. E este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O anjo que falou a Cornélio não poderia pregar o Evangelho, pois os anjos não são chamados para pregar o Evangelho, não podem pregar o Evangelho. Deus enviou homens para pregar o Evangelho. Deus enviou homens para pregar o Evangelho. Lembre-se daquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas o anjo podia dizer a Cornélio onde é que ele ia mandar buscar alguém para ele ouvir a palavra de Deus. Será que tu estás disponível para ouvir os anjos e os anjos te irem buscar para ir pregar a palavra de Deus? Alguém manda outra pessoa à tua casa e diz assim: olha, sabes, aquela pessoa ali está com tantos problemas, está sem esperança. Se calhar Deus está a mandar um anjo a falar contigo e tu não estás a entender. Se calhar precisamos de ir lá e dizer: Jesus Cristo quer transformar a tua vida, quer operar na tua vida. O anjo instruiu Cornélio
a chamar Pedro. Agora envia mensageiros lá a Jope. Será que há alguém lá que está a precisar que tu vás? Será que há alguém numa cidade perto de ti, numa aldeia perto de ti, numa vila perto de ti, num bairro perto de ti? Será que é o teu vizinho? Será que é alguém que precisa que tu vás lá pregar de Cristo? E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência é junto ao mar. Tu podes dizer, a minha residência não é junto ao mar. Será que Deus sabe onde é a tua residência? Sabe. Em Atos 11, relata o que o anjo disse a Pedro. Disse que Pedro pregaria o Evangelho para Cornélio. Atos 11, 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa. Repare, não era só Cornélio. Era Cornélio e a casa. Dele toda. Que maravilha. Sabe o que é que Cornélio fez? Chamou os parentes e os amigos íntimos para a chegada de Pedro, para ouvirem a palavra de Deus. Nós também podemos ver aqui que os homens são salvos por ouvirem palavras. Se é por ouvir palavras, se é por ouvir palavras, que palavras serão? O que é que Pedro foi pregar a Cornélio? A palavra de Deus. E nós sabemos que foi ali que Cornélio foi salvo, ele e a sua casa. Diz comigo, eu sou a porta de entrada da minha família no reino. Cornélio foi a porta de entrada da família. Eu acho que aqui começou o primeiro grupo Aliança para os gentios. É verdade. Não foi na igreja, foi na casa de Cornélio. O que é que Pedro foi lá fazer? Pregar a palavra. Convida a tua família. Tens um grupo Aliança lá em casa, convida a tua família. Todos nós já ouvimos, já lemos no princípio, que como vem a fé, diga comigo, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora só os irmãos em coro. Mais outra vez. Então agora só aqui esta ala da esquerda. Aqui esta. Então e vocês aqui? E vocês aqui?
Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pastora estava a falar de renovar a mente. Exatamente. Fé é renovar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Fé vem por nós renovarmos a nossa maneira de pensar pela palavra de Deus. Fé vem por eu renovar a maneira como eu penso pela palavra de Deus. Sabe, ninguém pode crer sem ouvir. Mas há muitas pessoas que estão tentando crer sem ouvir. Tentando, mas não creem. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por nada. Então nós já vimos que para salvação nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Porque para ser salvo é preciso ter fé. E como adquirir fé para a cura? Como adquirimos a fé para a cura? Pela mesma maneira, através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, para ouvir e ouvir a palavra de Deus a respeito da cura. O capítulo 14 de Atos conta-nos a história de um homem aleijado que recebeu a cura por causa daquilo que ouviu. Não foi pela unção de ninguém, foi por aquilo que ele ouviu. Vamos lá para Atos 14, capítulo 7. E vamos ler todos juntos. Tentem lá pôr aqui o versículo 7. É isso mesmo. E ali pregavam o Evangelho. Diga comigo, e ali pregavam o Evangelho. Pregavam o quê? Pregavam o Evangelho. Quem é que pregava o Evangelho? Paulo e Barnabé. Pregavam o Evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, apruma-te, endireita-te sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Sabe, uma pessoa que leia a palavra de Deus diz assim: Paulo curou aquele homem lá em Listra. Você com certeza já ouviu dizer isto. Paulo curou aquele homem. Eu também já ouvi. Mas eu quero dizer, mas Paulo não curou o homem. Paulo não curou o homem. O homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo. Também não foi. O homem não foi curado pela fé de Paulo. Também não foi. O próprio homem tinha fé para ser curado. O próprio homem tinha fé para ser curado. Certo? Versículo 9.
depois da vírgula, da segunda vírgula, e vendo que tinha fé para ser curado. Vendo, Paulo olhou para ele, teve discernimento e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E Paulo só o ajudou. Disse, olha, levanta-te, fixa os teus pés, firma os teus pés e anda. Vendo que o homem tinha fé. Vocês podem dizer, mas como é que o homem tinha fé? Aí está. Observe o versículo 7. Antes de tudo, anunciaram o Evangelho, anunciaram a palavra de Deus. Paulo e Barnabé anunciavam o Evangelho. Então, Paulo fez 3 coisas. Pregou o Evangelho ao homem. Percebeu que o homem tinha fé para ser curado. E mandou o homem levantar-se e andar. Agora vamos para o homem. O homem também fez 3 coisas. Ouviu Paulo pregar. Ouviu Paulo pregar. Ele teve fé para ser curado. Levantou-se e andou. Levantou-se e andou. O homem não foi curado por algum poder especial que Paulo possuía. O próprio homem tinha fé para ser curado. O próprio homem tinha fé para ser curado. E ele obteve de onde? Daquilo que ouviu. Lembre-se que esse homem ouviu Paulo falar. Verso 9. Repare como é que começa o verso 9. Este homem ouviu falar Paulo. O homem, o coxo, ouviu Paulo falar. Ele ouviu Paulo pregar o Evangelho. Se levantou e andou. Amados, se ele ouviu Paulo falar, o que falou Paulo? Anunciou o Evangelho. Sabes, se Paulo pregasse aquilo que nós chamamos de Evangelho, como o homem conseguiria a fé para ser curado? O homem obteve fé para ser curado, porque Paulo pregou a Bíblia. Aquilo que a Bíblia chama de Evangelho, o qual também inclui a cura. O qual também inclui a cura. A cura faz parte do Evangelho. Paulo pregava o Evangelho da salvação, que incluía a cura. Nós ouvimos e vemos o homem ser curado. A Bíblia simplesmente chama o Evangelho, chama Evangelho, mas esta palavra Evangelho quer dizer boas novas. Como sabemos que é assim?
Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu encontrei uma nota de rodapé na Bíblia de Scofield, na tradução de Scofield, que diz, faz referência às palavras hebraica e grega para salvação. E esta palavra salvação, evangelho, boas novas, porque o evangelho, a palavra evangelho é as boas novas da salvação. E esta palavra salvação inclui libertação, segurança, perseveração, cura e perfeição. E Paulo dizia, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para libertação, segurança, cura e perfeição. Paulo pregava um evangelho pleno e não apenas parte dele. Olhou para o homem, levanta-te e anda. Ele tinha fé dentro do seu coração. Então, os versículos bíblicos mostram que a cura faz parte do evangelho pregado. Nós não nos devemos de envergonhar de pregar a cura de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo cura. Ai, porque aconteceu outro assim. Você não conhece o coração dele? Não conhece como é que a fé não chegou ao coração dele? Nós devemos de ouvir e meditar e ler sobre aquilo que nós precisamos. Há outra passagem no livro de Atos dos Apóstolos que é Filipe. Filipe anunciava-lhes a Cristo. Venha lá comigo para Atos 8, enquanto o grupo pode subir. Atos 8, 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam, e muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O que é que Filipe fazia? Anunciava-lhes a Cristo. A pregação do Evangelho traz cura à nossa vida. Aqueles milagres de cura e libertação foram realizados pela pregação do Evangelho. O Novo Testamento não conhece nenhum médico dos médicos, a não ser Jesus Cristo. O Novo Testamento não conhece nenhum médico dos médicos, a não ser Jesus Cristo.
cura física, cura divina, faz parte do Evangelho. Se não existe o Evangelho da cura hoje em dia, então nenhum de nós, tampouco, possui algum Evangelho da salvação para ser pregado, pois a cura faz parte da expiação. Todos nós conhecemos Isaías 53, 4 e 5. Ele levou as nossas enfermidades, Ele foi curado, Ele foi muito. Ele é que foi curado. Ele é que levou a nossa cura. Então o que é que Ele levou? Deu-nos a cura. Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades e nos deu a cura. Aleluia. Então é uma troca. Ele fez isso por ti e por mim, porque Ele te ama e Ele me ama. Nesta manhã, eu não sei aquilo que tu precisas, mas tu sabes. E os milagres acontecem ontem. E acontecem hoje. E vão acontecer amanhã. Mas determina no teu coração quando é que tu queres o teu milagre. Propõe dentro do teu coração fazer com que a tua fé cresça. Propõe dentro do teu coração fazer com que a tua fé cresça. Porque é essa fé dentro do teu coração que vai fazer com que as coisas de Deus, as promessas de Deus, aquilo que está disponível nos lugares celestiais, venha até a nossa vida. É essa fé. Vamos ficar de pé. Soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, recebe a glória, poderoso Deus dos deuses, é alto e sublime, recebe a glória, soberano, soberano, Rei dos Reis. Levanta as tuas mãos para o céu e adora do todo o teu coração. Senhor dos Senhores, recebe a glória, poderoso Deus dos deuses, é alto e sublime, recebe a glória, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor e a adoração, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor
seja o louvor e a adoração. soberano, Soberano Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, recebe a glória, poderoso, Deus dos deuses, é alto e sublime, recebe a glória, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor e a adoração, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor e a adoração, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor e a adoração, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor e a adoração, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, seja o louvor e a adoração, que venha o teu reino com tua vontade, que venha o teu reino com tua cura, que venha o teu reino com tua vontade, que venha teu reino, Jesus, que venha o teu reino com tua cura, que venha teu reino, Jesus, que venha o teu reino com tua vontade, que venha o teu reino com tua cura, que venha o teu reino aqui, Jesus, que venha o teu reino com tua vontade, que venha o teu reino aqui, que venha o teu reino com tua autoridade, que venha o teu reino, Jesus, que venha o teu reino com tua vontade, que venha o teu reino aqui, Jesus, que venha o teu reino com tua cura, que venha o teu reino aqui, Jesus, que venha o teu reino, a tua vontade, com tua vontade, que venha o teu reino, Jesus, que venha o teu reino
hoje e para sempre. Jesus Cristo vive está, Jesus Cristo vive está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo vive está, Jesus Cristo vive está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo vive está, Jesus Cristo vive está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo vive está, Jesus Cristo vive está. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.